Boa tarde a todos. Me chamo Wesley Rodrigues Abot, sou acadêmico do primeiro período do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, e nessa oportunidade apresentarei a vocês os resultados referentes ao resumo de revisão de literatura sobre os aspectos positivos e negativos do aumento da expressão das proteínas de choque térmico na quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. A elaboração deste resumo e desta apresentação foi realizada por mim e pelos demais autores, Renata Trinco Montanarim, Felipe Jorge Ábido e Matheus Senedese Rampazzo, todos graduandos do curso de Medicina da UFPR e com auxílio da orientação da professora doutora Silvia Maria Suter Correia Cadena, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular dessa mesma instituição. Primeiramente, é importante compreender que a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, comumente chamada de HIPEC, refere-se à administração de uma solução quimioterápica concentrada e aquecida a temperaturas superiores ao padrão fisiológico, na faixa de 42 graus Celsius, como no caso da mitomicina C. Por assegurar uma exposição limitada do organismo aos agentes quimioterápicos, a HIPEC possibilita a aplicação de maiores doses de antineoplásicos e garante uma diminuição da toxicidade sistêmica quando comparada à clássica administração intravenosa de medicamentos. Essa técnica é geralmente associada a cirurgias citoredutoras, as quais removem os focos macroscópicos das células tumorais intraperitoneais. A estratégia combinada da citorredução com a HIPEC visa consolidar os resultados cirúrgicos, atuando nas vias microscópicas de doenças como a carcinomatose peritoneal. Essas carcinomatoses se referem a metástases disseminadas no peritônio, provenientes majoritariamente de tumores primários do sistema gastrointestinal, e às vezes até ginecológicos. Quando comparado à intervenção padrão, o tratamento HIPEC combinado à cirurgia citorredutora pode aumentar a sobrevivência de 24 para até 63 meses em pacientes com carcinomatoses peritoneais limitadas e ressecáveis. Bom, sobre o aspecto molecular, tem merecido destaque na literatura a relação entre as proteínas de choque térmico, uma classe de chaperonas cuja expressão é aumentada após a exposição celular a temperaturas elevadas, como na situação de hipertermia proporcionada pelo HIPEC. As proteínas de choque térmico exercem funções bem descritas na literatura, como o auxílio de nivelamento correto de proteínas recém-sintetizadas, assegurando assim sua funcionalidade devida. Além disso, em condições específicas, algumas proteínas de choque térmico podem inibir processos envolvidos na morte celular e promover efeitos imunoestimulatórios. Bom, nesse slide aqui podemos observar a estrutura tridimensional proteica das heat shock proteins 70 e 90. O nosso trabalho tem como objetivo destacar os estudos da literatura que evidenciam a interação entre o tratamento quimioterápico HIPEC e as proteínas de choque térmico, com foco nas respostas imunológicas induzidas por essas proteínas e suas implicações nas estratégias de tratamento oncológico. Quanto à metodologia, a análise da literatura foi realizada por meio da pesquisa na base de dados PubMed, Cielo e ScienceDirect, entre os anos de 2000 e 2021. Como descritores, foram utilizados pela gente os termos indexados no DEX de forma associada, Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy and Heat Shock Protein. Para a seleção dos artigos, utilizamos os critérios de elegibilidade como fator de impacto de acordo com o Journal Citation Reports maior que 5 da revista de publicação dos artigos, e o acesso completo a esses artigos e a relevância conceitual para o tema proposto. Em relação aos resultados, de acordo com a literatura, as extensões necróticas do tecido tumoral in vivo são intensificadas pela ação combinada da hipertermia a agentes quimioterápicos. O choque térmico promovido pela HIPEC causa desnaturação de proteínas celulares, com a formação de agregados. Isso é importante porque a presença desses agregados resulta no aumento da expressão das proteínas de choque térmico, especialmente as proteínas de choque térmico 70, as quais podem ser liberadas no meio extracelular ou associadas à membrana plasmática das células tumorais. Em ambos os casos, essas proteínas desempenham funções imunoestimulatórias ao facilitar o reconhecimento de células tumorais por linfócitos T citotóxicos e natural killers, tornando-as mais suscetíveis à lise celular. Bom, aqui nós podemos ver as células tumorais
E após a indução de um choque térmico, ocorre a liberação ou exposição de proteínas de choque térmico 70 na membrana plasmática. Essa exposição ou liberação facilita o reconhecimento de células tumorais por linfócito T e natural killers. Então, isso seria um aspecto positivo. Agora, estudos em vivo demonstram que a HIPEC, associada à administração do quimioterápico à mitomicina C, especificamente a 42 graus Celsius, resulta em uma resposta imune anticâncer persistente. Essa hipótese também foi corroborada com o auxílio de estudos em modelos HIPEC in vitro, avaliando a exposição da proteína de choque térmico 90 na membrana plasmática durante o processo de morte celular. Isso demonstrou que essa chaperona, HSP90, é responsável, ao menos parcialmente, pela resposta imune anticâncer. Utilizando de inibidores de HSP e anticorpos bloqueadores, foi demonstrado que tanto a vacinação antitumoral, mediada pela mitomicina C, quanto pelo HIPEC, eram mediados pela exposição de HSP90 na membrana de células em processo de morte celular. Essa exposição promove a ativação de células dendríticas e linfócitos T, gerando uma resposta imune anticâncer dita persistente. Bom, aqui nós podemos ver as células tumorais e as proteínas de choque térmico 90 como apontadinhas ali dentro, aqueles pontos azuis. E a exposição ao HIPEC ou quimioterápico mitomicina C leva à exposição na membrana plasmática das proteínas de choque térmico 90. Essa exposição leva à ativação de células dendríticas e linfócitos T, dando origem a uma resposta imune permanente. Em contrapartida aos benefícios da imunoestimulação, derivada dessa exposição de proteínas de choque térmico em células durante o processo de morte celular, alguns estudos, curiosamente, relatam que a intensa expressão de grupos de chaperonas pós-exposição a antineoplásicos e a hipertermia contribui com a inibição de múltiplos complexos das vias extrínsecas e intrínsecas da apoptose. Assim, essas proteínas podem favorecer também a sobrevivência de tumores em condições potencialmente letais. Aqui nós podemos ver alguns exemplos da proteína HSP90 se associando ao complexo APAF1, que é um complexo de uma proteína adaptadora, e essa associação dessas duas unidades gera inibição da formação do apoptossomo e inibição do recrutamento e da ativação da procaspase 9, inevitavelmente levando à inibição da apoptose. Da mesma forma, a HSP70, que também é uma proteína de interesse, ela pode levar à inibição da formação do apoptossomo e bloqueio por vários metros da via extrínseca da apoptose. Isso leva inevitavelmente à inibição da apoptose de uma célula tumoral que sobreviveu ao tratamento HIPEC e pode levar ao desenvolvimento cancerígeno. Bom, por estar associada à instabilidade hemodinâmica pós-operatória, à coagulopatia e alterações metabólicas, o tratamento HIPEC, em conjunto à cirurgia citorredutora, é um procedimento complexo e desafiador. Dessa forma, em oposição aos benefícios da sobrevida observados e comentados, esse tratamento apresenta uma alta morbidade pós-operatória, em função de complicações. A mais prevalente entre elas é a infecção pós-operatória, e a sua incidência, que gira em torno de 10 a 36%, é muito alta em comparação ao observado em pacientes submetidos a outros procedimentos cirúrgicos, abdominais no caso. Ocorre nesses casos uma elevada taxa de liberação de alarminas devido ao profundo estresse celular provocado pelo tratamento cirúrgico aliado à hipertermia. Essas alarminas, também conhecidas como DAMPs, são componentes da resposta imune inata, liberada sob estresse ou dano celular. Essas moléculas podem desencadear respostas inflamatórias agravadas, provocando uma resposta compensatória anti-inflamatória intensa e de longa duração, o que, consequentemente, leva a um estado de supressão imunológica. Aqui encontram-se alguns dados de alterações causadas pela cirurgia citorredutora e o HIPEC. Podemos observar que os níveis plasmáticos das alarminas, ali tem alguns exemplos, aumentaram durante o procedimento. E todos os níveis de citocinas também sofreram elevação nas suas taxas. Nos estudos, os níveis plasmáticos de HMGB1 e da proteína de choque térmico 70 foram relacionados à ocorrência de infecções pós-operatórias.
E esses dados enfatizam ainda a necessidade de desvendar ainda mais os mecanismos por trás dessa disfunção imunológica após a cirurgia citorredutora associada ao HIPEC. Concluímos, então, que, como aspecto positivo do aumento da expressão das proteínas de choque térmico pelo tratamento HIPEC, ocorre a indução da morte celular imunogênica pela exposição ou liberação dessas proteínas, permitindo tanto a destruição de células tumorais como uma eficiente indução de resposta imune anti-câncer. Por outro lado, um aspecto negativo do aumento da expressão de proteínas de choque térmico está relacionado a infecções pós-operatórias, pela potencial ação imunossupressora. Além disso, ainda no espectro prejudicial, as proteínas de choque térmico estão também associadas à indução de vias antiapoptóticas, prolongando o tempo de vida de células tumorais que resistiram ao tratamento HIPEC e à cirurgia citorredutora. Diante da análise dos trabalhos de literatura, nossa equipe concluiu que é fundamental a continuidade das investigações, que contribuam para o entendimento dos aspectos moleculares e da interação entre as proteínas de choque térmico e a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Esses estudos possibilitarão o desenvolvimento de imunoterapias eficientes, com a redução de complicações associadas, resultando na otimização das estratégias de tratamento para as carcinomatoses peritoneais, tão letais hoje em dia. A exemplo, é possível citar pesquisas de desenvolvimento ou identificação de compostos que induzam, mas de forma segura, a exposição de HSP90 na membrana plasmática das células tumorais, promovendo assim uma resposta imune eficiente. Novamente, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom congresso. Fiquem bem.